Olá pessoal, continuando em nosso capítulo 17, vamos falar agora do módulo 141. Pessoal, esse módulo ele vai trazer para a gente ângulos na circunferência, tudo bem? Então, no primeiro momento, vamos falar de ângulo central e depois vamos falar de ângulo inscrito. É um tema extremamente importante. É um tema muito cobrado em diversas avaliações internas e externas. Tudo bem? Desejo a todos uma excelente aula. Bom, pessoal, vamos lá então aos nossos materiais de apoio. Olha lá, gente, módulo 141, ângulos na circunferência. Então, pessoal, olha só. Primeiro, vamos falar de ângulo central. Gente, o que vem a ser o ângulo central? O ângulo central, ele tem o seu vértice centralizado, né? O seu vértice, ele está justamente apoiado no centro da circunferência, tá bom? Então, o vértice, ele é o próprio centro da circunferência. E os lados do ângulo? Os lados do ângulo são justamente o raio da circunferência. Portanto, o segmento OA, né, a semirreta OA, forma um lado da circunferência, um lado do ângulo, e a semirreta OB, o outro lado do ângulo. Tá legal? O segmento que vai de O até A é raio e o que vai de O até B também é raio. Tá? Bom, esse é o ângulo central. E quanto que ele mede, pessoal? O mais interessante é que ele vai ter exatamente a medida igual à medida do arco que ele corresponde. No caso da nossa primeira figura, a medida do ângulo AOB, né, do menor ângulo AOB, ela é equivalente à medida do menor arco AB, certo? Então tá aí. Bom, agora, se eu estiver pensando, né, no replemento, pessoal, é quanto falta para chegar a 360. Então, se eu estiver pensando no arco AWB, que está representado ali de linha vermelha, ele vai valer exatamente 360 graus menos x, certo? E aí depende de qual dos arcos nós estamos interessados. Os dois representam ângulos centrais, certo? Lembrando, ângulo central é aquele em que o vértice coincide com o centro da circunferência. Vamos ao primeiro exemplo. Dado uma circunferência de centro O, com os pontos A, B, N, M pertencente a ela, tal que AOB é reto. Determine a medida angular do arco ANB. Ora, se o ângulo central é reto, então a medida do arco ANB vale 90 graus, bem tranquila. Olha o item B, a medida angular do arco AMB. Ora, se tudo é 360 graus e você já descontou 90, o que sobra é 360 menos 90. Portanto, o arco AMB vai valer 270 graus. Bem tranquilo esse primeiro exemplo, né? Vamos à questão do ângulo inscrito, gente. Ângulo inscrito é aquele ângulo em que o vértice ele é um ponto da circunferência. Os lados são exatamente o que? Cordas da circunferência. Então, AP é uma corda, PB é outra corda. E aí você tem o ângulo inscrito APB. O ângulo inscrito ele compreende o arco menor AB, certo? Então vamos lá, pessoal, vamos analisar todos os elementos do ângulo inscrito. Olha lá, o vértice P é um ponto pertencente à circunferência, os lados, né, os seus lados determinam duas cordas na circunferência, PA e PB. Beleza? Olha aqui, gente, uma informação que você não pode esquecer. Olha lá, se um ângulo central e um ângulo inscrito em uma circunferência
tem o mesmo arco correspondente, então a medida do ângulo central é o dobro da medida do ângulo inscrito. No caso do ângulo inscrito, ele vai ser sempre, né, a metade do arco que o corresponde. Isso é bem interessante, tá? Vamos analisar toda essa situação. Olha lá. Situação 1. Você tem ali o ângulo A, que é o ângulo central, é o ângulo AOB. Note que O é o centro da circunferência, então você tem o ângulo A. E lá em cima você tem o ângulo P, representado ali pela letrinha B de bola. Então é o ângulo BPA, certo? Qual seria então a relação entre B e A? Já vou falar. Note que ambos correspondem ao arco AB, ao menor arco AB. Na situação 2, você também tem um arco AB comum, né, ao ângulo central AOB e ao ângulo inscrito APB. Note que você tem um ângulo A e você tem um ângulo B. Ambos correspondem, né, ou compreendem o mesmo arco AB. Uma terceira situação, você tem o ângulo central AOB, com medida A, e você tem o ângulo inscrito APB, com medida B. Nesses três casos, pessoal, existe uma relação entre o ângulo A e o ângulo B. Então, olha só, observe que nos três casos, os ângulos de medida, né, A e B definem o mesmo arco. Entretanto, a medida A é um ângulo central e a medida B é um ângulo inscrito. Então, é válida a seguinte relação entre os ângulos A e B. O ângulo A sempre vai ser o dobro do ângulo B. Tudo bem? Portanto, o ângulo B, neste caso, né, proposto, ele vai ser então metade, né, do ângulo central correspondente. Certo? Bem interessante, né, pessoal? Bom, vamos ver alguns exemplos. Olha só aqui o primeiro exemplo de, sem fazer muitas contas, a gente consegue determinar a medida do ângulo X, né, inscrito na circunferência. Note que o ângulo X, ele vai ser, neste caso, metade do ângulo de 70 graus, porque ele corresponde ao arco CD de dado, e o ângulo central também corresponde ao arco CD de dado. Como o arco vale 70 graus, o ângulo inscrito ele é metade do arco que o corresponde. Portanto, o ângulo X vai valer 35 graus. Olha lá, sendo X a medida do ângulo inscrito, ela é metade da medida do ângulo central, que define o mesmo arco CD. Assim, o X vai ser 70 por 2, que é 35 graus. Segundo exemplo, gente. Determine a medida do ângulo X, né, do ângulo inscrito, né, a medida X do ângulo inscrito e a medida do ângulo Y na circunferência. Note que o ângulo Y não é o ângulo central, pessoal. O é o centro da circunferência e o ângulo Y não é um ângulo central. Por outro lado, o que acontece? O ângulo E, que vale 52 graus, corresponde ao arco FH. E o ângulo X corresponde ao mesmo arco FH. Portanto, a medida do ângulo X é igual à medida do ângulo E. Neste caso, X é igual a 52, porque ambos são ângulos inscritos e ambos correspondem ao mesmo arco. Agora, vamos utilizar o conceito da lei angular de Thales. Note que você tem um triângulo GFD. Como o X já vale 52, então o Y em relação ao triângulo formado por GFD, o ângulo Y é um ângulo externo, ou seja, o ângulo formado pelo prolongamento de um dos lados. Neste caso, o ângulo externo, conforme nós já aprendemos lá no 8º ano, o ângulo externo ele é a soma dos dois internos não adjacentes. Neste caso, o ângulo Y ele vai ser exatamente o que? 48 mais x, só que o x vale 52, então o Y vai ser 48 mais 52, Y é igual a 100. Tinha outra forma de fazer? Tinha. Olha lá, 48 mais 52 dá 100.
Portanto, o ângulo D de dado, né, interno ali ao triângulo GDF, teria que ser 80 graus. E aí, y mais 80 tem que dar 180. Bom, se o y mais 80 tem que dar 180, isso só vai ocorrer se o y for igual a 100. Tá legal? E aí você pode fazer usando a lei angular de Thales. Gente, espero ter ajudado, tá? Esse assunto é um assunto extremamente importante. Sugiro que vocês assistam essa aula novamente e refaçam os exercícios. Tá legal? Ficamos por aqui. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Olha só, esse assunto aí não é fraco, hein? É necessário estudar um pouco mais, dar uma olhada, reler todo o nosso texto, tá bom? E não esquecer de fazer as atividades propostas, tá legal? Aguardo vocês em nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!